Saudações, Jonas aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas até esse vídeo onde a gente fala em uma série sobre equipamentos e técnicas para cravação de joias. E eu vou ir direto aqui na ferramenta que vocês mais me perguntam, mais me questionam, que é esse carinha aqui, que é o microscópio de cravação. Há poucos anos atrás, esses equipamentos eram caríssimos e absolutamente inacessíveis. E os tops aí no mercado ainda são nessa pegada, ainda são realmente muito caros. Esse que eu tenho aqui, eu posso te afirmar sem medo de errar que é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado. Esse carinha aqui que é um microscópio da Amiscope. Todos os itens que eu for te falar aqui, eu vou deixar os links aqui na descrição. E obviamente é um produto que tu vai ter que importar, então esse desembaraço, essas taxas que tu vai ter que pagar é contigo, tá? Mas provavelmente vai ter que pagar impostos para trazer esse negócio e talvez tu tenha até que estar entrando em contato com a Receita para liberar essa parada para ti. Quando que eu uso um microscópio? Quando que o microscópio começa a substituir a minha lente de aumento? Quando a gente está com uma lupa de pala, aquela que vem no nosso rosto, que a gente prende na cabeça, quanto maior o número de vezes que ela aumenta, mais próximo do objeto a gente precisa ficar. E a gente não consegue 20 vezes de aumento em uma lupa de pala como essas, por exemplo. E no microscópio a gente consegue um alcance muito maior. Além disso, na lupa de pala, se tu quiser aumentos diferentes, se tu quiser mais e menos aumentos, tu precisa ou ter aquelas que tu substitui a lente da tua lupa, ou precisa estar trocando de uma para outra. Não substitui uma peça, um equipamento não substitui o outro. Eles se complementam. Para algumas coisas o ideal é tu usar o microscópio, para outras coisas o ideal é tu usar a lupa de pala. Por exemplo, tu procura evitar fazer uma solda, por exemplo, embaixo do microscópio. Isso pode prejudicar o teu equipamento. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse equipamento aqui. Quando que a gente usa? Eu particularmente uso em 3 aplicações específicas. Eu uso para cravação principalmente, eu uso para acabamento fino utilizando o motor de chicote e uso para análise das impressões em 3D que eu faço aqui para levar para o processo de fundição. E não é só comprar um microscópio que vai te deixar pronto, vai te deixar apto a trabalhar com ele. Tem outras coisas que envolvem, tá? Eu vou ir separando aqui para te entender. Isso aqui são as oculares, isso aqui normalmente vem junto com o microscópio, tá? Essas aqui são as oculares. Esse aqui é o nosso LED, que eu ligo e desligo ele, tá? Esse aqui é um microscópio bem específico, o modelo dele, o tipo dele é trinocular, então ele nos dá a possibilidade de colocar uma câmera aqui em cima e ele também tem um adaptador para a gente conseguir fazer o ajuste do foco dessa câmera e tem o nosso braço. Por que eu tirei as oculares daqui? Porque no final desse vídeo eu vou te ensinar a regular o foco do nosso microscópio. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Saca só. Aqui ele tem a especificação da nossa trinocular e o mais importante para esse vídeo é que tu percebe que eu consigo ajustar aqui, tá? Isso aqui é o nosso segundo ajuste de foco. Aqui tá escrito WF 10x/20. Isso aqui significa o seguinte, que ele é um tipo de ocular que te dá um amplo espaço de visão e que ele multiplica o número que o teu microscópio diz de zoom por 10, certo? Então, Jonas, o que é isso? Já vou deixar ele aqui, ele tem uma marquinha com o 0, tá? Vou deixar ele no 0, vou encaixar ele aqui e travar. Esse outro aqui, a mesma coisa, não tem lado, não tem esquerdo e direito. Vou encaixar ele aqui no meu microscópio. E aí o que acontece? Esse microscópio ele vai de 0,7 a 4,5. O que isso significa? Que ele multiplica o valor das oculares por isso. Então, esse microscópio com essas oculares me dão o alcance de 7 vezes de aumento até 45 vezes de aumento. E para a cravação e para a maioria dos trabalhos que a gente vai fazer, o nosso range de zoom ele fica entre 7 e 15 vezes de aumento. Assim, ó, em casos muito particulares, quando a gente está começando que a gente não tem um controle absoluto, a gente vai a 20 vezes de aumento para a gente conseguir enxergar aquele detalhezinho um pouquinho melhor. Mas o que acontece? Quando a gente dá muito zoom, a gente perde duas coisas. A profundidade de campo, ou seja, aquilo que a gente consegue enxergar com foco, fica bem mais curtinho. E a outra coisa mais importante que a gente perde é uma visão total da nossa peça. Apesar de ela estar muito próxima, se tu
dá um zoom tão alto que tu não percebe o resto da peça, eventualmente a tua cravação ela pode ficar disforme. Tu tem ela perfeita naquilo que tu está enxergando, mas em relação ao resto da peça, ela não fica perfeita. Então já falamos aqui sobre a nossa ocular, que ela tem 10 vezes de aumento, e ela multiplica por esse númerozinho que está aqui do lado. A gente também precisa de um LED para iluminar, porque o que acontece? O microscópio ele tem um sistema óptico semelhante ao de câmeras fotográficas. Quanto mais zoom, quanto mais próximo e quanto mais profundidade de campo a gente quer, menos luz o nosso equipamento permite que chegue até os nossos olhos, então fica um pouco escuro. Basicamente o que a gente precisa aqui é um LED realmente muito forte, muito potente, que inclusive se tu for olhar a olho nu é muita luz, é um excesso de luz, mas pelas oculares olhando por aqui ele diminui a intensidade dessa luz que a gente enxerga, o objeto fica menos iluminado e dessa forma fica bom. Esse LED aqui é um LED que é vendido pela GRS, a marca dele é Optia, não sei se é assim a pronúncia correta, porque eu não sei a origem desse produto, mas tu tem opções aí chinesas no mercado que vão realmente suprir a tua necessidade. Outra peça importantíssima é o nosso braço, o nosso suporte, né? Esse aqui é um suporte também da marca GRS, original da GRS, mas existem outras centenas de suporte, da mesma forma eu vou deixar aqui algumas opções para ti. Esse aqui é um suporte bastante versátil, é um suporte que ele vem todo para frente, ele vai todo para trás, tu tem a regulagem de altura, tu tem uma boa regulagem de foco aqui, ele é um suporte robusto. As batidas que tu dá na mesa não se transmitem tão intensamente para o microscópio, deixando o teu trabalho muito mais estável, principalmente se tu estiver trabalhando com um buril pneumático, como é o caso desse aqui, tá trabalhando com buril pneumático, vai sempre gerar uma vibraçãozinha na tua mesa e tu precisa ter um braço que funcione legal. Um outro tipo de braço que tem também é um que o teu microscópio corre assim na horizontal, que também funciona muito legal. Aqui tem a minha câmera, que está acoplada, é uma câmera bem comum, uma câmera bem simplesinha, tá? E tem um adaptador para essa câmera de 0.35. Ele diminui um pouquinho a visão porque a câmera direto aqui dá muito zoom. E além disso ele tem uma regulagem de foco aqui para a gente conseguir fazer essa parada acontecer. Mais uma vez, todos esses itens vão estar listados aqui embaixo e mais uma vez não tem como eu me responsabilizar por isso, porque obviamente não sou eu que vendo, só estou te dizendo da onde que eu comprei essas coisas. Existem outros microscópios, Jonas? Sim, os melhores microscópios que a gente tem disponíveis no mercado para cravação são os microscópios da marca Leica, se escreve Leica. Os microscópios, o modelo A60 é o modelo mais utilizado no mundo para isso, e tem a série S9, tem S9i, S9D e S9e. São microscópios realmente muito bons, mas a diferença de preço entre um e o outro, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil, é muito grande. Hoje, nesse momento que eu estou te falando, esse microscópio, se tu tiver que pagar todas as taxas de importação e o frete, ele vai sair um pouquinho mais de R$ 3.500. Um Leica A60, que é um equipamento mais acessível dessa marca, um Leica A60, que não tem espaço para te colocar a câmera, ele vai chegar aqui no Brasil hoje com o dólar aí a quase R$ 6,00, 5,60, 5,80, ele vai chegar aqui no Brasil a uns 35 mil reais. Então o valor realmente é muito distante entre um e o outro. O iniciante não vai perceber diferença entre um microscópio e outro, isso eu posso te garantir. Não sei se a longo prazo, né? Isso eu não posso te afirmar nem que sim, nem que não. Não sei se a longo prazo a qualidade dessas lentes aqui não vão te trazer algum problema nos teus olhos. Então isso é alguma coisa que tu tem que considerar também. Vai passar 8 horas cravando, já tem demanda para isso, aí eu acho que está na hora de tu investir num microscópio um pouco melhor. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou te explicar como que ajusta esse... não, faltou uma pecinha ainda, faltou uma pecinha. A nossa distância de trabalho, quando a gente compra o nosso microscópio e instala, ela é pequena. Não dá para a gente chegar com as ferramentas ali embaixo do nosso microscópio e fazer o nosso trabalho. Então a gente precisa aumentar um pouco essa distância de trabalho, a distância que o nosso microscópio dá ao foco. E para isso vai uma lente aqui embaixo, que é uma lente Barlow de 0.5. Essa lente com esse microscópio aqui funciona muito bem, tá? A especificação dela é WD16505X. Deixa eu chegar pertinho da câmera aqui para te mostrar.
Essa aqui é a nossa lente, que vai acoplada ao nosso microscópio, e dessa forma a gente consegue aumentar a nossa distância de trabalho. Claro, vai afetar um pouquinho do zoom. Às vezes aquele 0,7 que está ali, ele não vai dar exatamente o 0,7, mas tu precisa dessa distância aqui. Como a gente tem zoom sobrando nesse microscópio, né, porque a gente precisa para cravação, mexer nisso não vai afetar em absolutamente nada, certo? E agora eu vou te explicar, deixa eu tirar isso aqui de foco, né, para eu conseguir te explicar como é que funciona esse nosso ajuste, certo? Tu vai pegar o teu microscópio, vai centralizar a tua peça aqui, ó, mesmo que ela esteja fora de foco, e eu vou, assim, ó, na câmera, dar uma diferencinha de foco. Eu vou deixar aqui no cantinho para ti, ó, vou simular na câmera o que eu tô vendo pelos olhos do microscópio aqui para te enxergar como que essa parada tá. Então agora tu percebe que tá desfocado e eu vou dar um zoom, ó. Vou aproximar isso aqui. Deixa eu centralizar bem aqui a minha cravação. Ó, aqui eu tô com o meu zoom em 45 vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar o meu foco na altura do meu microscópio. Então eu venho aqui, ó, e subo ou desço. Tive que descer um pouquinho. Ó, na câmera, tu tá enxergando agora, aqui no cantinho, o que eu tô enxergando aqui a partir dos meus olhos, certo? Então eu fiz a minha primeira regulagem, essa é a altura do meu microscópio para trabalhar com essa altura de bola. Se eu tiver que trabalhar daqui a pouco com anel, que é um pouquinho mais alto, eu vou ter que mexer somente aqui, nessa regulagem. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o meu zoom. E muito provavelmente vai perceber aqui na telinha que quando eu tiro o zoom, o foco se altera, ó. Alterou levemente, mas aqui na minha visão ele alterou bastante. Aqui ele alterou bastante. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar em uma dessas oculares aqui e vou ajustar esse meu foco, ó. Agora esse foco aqui tá perfeito. E aí eu venho aqui pela lateral, olho qual é a marcaçãozinha e coloco na mesma. Coloco exatamente na mesma marcaçãozinha aqui. Aí eu vou olhar a minha peça aqui e ela está em foco. Eu vou simular aqui na câmera esse foco perfeito para ti. Ó, aqui eu tô com o foco perfeito. O que acontece? Como eu tô com o meu foco lá no maior zoom, cravadinho, perfeito, e o meu foco no menor zoom, também cravadinho, quando eu faço esse movimento aqui, ó, de zoom, eu não perco o foco. Eu olho aqui, a minha peça está bem focada, vou tirando o meu zoom e a minha peça está 100% focada. Ó, na câmera, tu tá vendo exatamente a mesma coisa. Então, qual que é a parada? A gente vai dar o nosso zoom na nossa peça, ajustar o foco a partir da altura, tiramos o zoom da nossa peça e ajustamos o foco aqui nas nossas lentes. E tem mais um detalhezinho que eu deveria ter te dito antes, mas como tu vai, obviamente, assistir esse vídeo até o final, o nosso microscópio, ele tem um ajuste aqui, ó, da distância entre um olho e o outro. Aí o que a gente faz? A gente olha de fora aqui, ó, e a gente vai perceber, não, mas tá ruim de eu enxergar, ou daqui a pouco tu tá enxergando duas bolinhas pro lado de fora. Se tu estiver enxergando duas bolinhas, duas imagens pro lado de fora, tu vai fechar as lentes do teu microscópio, ó. Fecha, 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 fecha. Quando tu enxergar só uma imagem, as bolinhas vêm vindo assim, ó, nos seus olhos. Quando as duas ficam uma em cima da outra perfeitamente, fechou. Precisa regular isso todas as vezes? Não. Se tu for trabalhar, se tu for a única pessoa que for trabalhar nesse microscópio, fez essa regulagem uma vez, tu nunca mais faz. Por quê? Eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha para ti, ó. Eu tô trabalhando aqui com uma chapinha, eu vou trocar para um anel. Vou substituir as ferramentas aqui e vou colocar para um anelzinho aqui. Pode ser qualquer um desses collets aqui, não preciso acertar isso aqui perfeitamente agora. Só para te entender que regulou uma vez já era. Depois eu vou fazer alguns vídeos aqui com vocês falando sobre todas essas ferramentas que tem aqui na nossa bancada, tá? E se tu já tem microscópio de bancada aí, microscópio de cravação,
me conta qual é o microscópio, como que é a tua experiência. Se tu tiver qualquer dúvida também, aqui embaixo o campo de comentários está aberto a isso, certo? Ó, eu substituí aqui a peça que eu estou utilizando para cravação, e como tu percebe aqui na janelinha, ó, essa parte de baixo, ali onde está o meu dedo, ó, que é onde eu tinha a chapinha antes, está em foco, mas essa parte aqui de cima está sem o foco. Eu simplesmente venho aqui, ó, e regulo a altura lá no meu zoom máximo, ó. Fechou? Tá perfeito o meu foco? Quando eu tirar o meu foco daqui, quando eu diminuir o zoom no meu foco, vai estar perfeito também, e eu consigo trabalhar aqui perfeitamente no meu alcance. Outra coisa, um detalhe bastante importante de microscópio, é o seguinte, agora tu tá vendo na prática aqui, ó. Quando eu tô com bastante zoom, aqui eu tô nos 45 de zoom, tu percebe que eu tenho foco aqui nessa área, tá? Mas quando eu venho um pouquinho para baixo, isso aqui, gente, foi 1,5 milímetro que eu desci com a minha broquinha para baixo. Eu já perco o foco disso. Por quê? Porque eu tô com muito zoom. A profundidade de campo que eu tenho é muito pequena. Por isso que a gente não trabalha com tudo isso aí de zoom. A gente trabalha de 0,7 a no máximo 15. E o que que acontece? Aqui tá um pouquinho estourado o ISO da câmera, mas vai ser bem interessante para te perceber o seguinte, ó. Eu tenho foco nessa altura aqui, ó, e eu vou vir descendo, 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 descendo. Aqui eu comecei a perder o foco. Isso aqui, gente, tá dando uns 10 milímetros de distância. Ou seja, eu não preciso estar regulando a altura do meu microscópio o tempo todo, à medida que eu vou movimentando aqui a minha bola para fazer o meu trabalho de cravação. Se eu tô com o meu zoom gigante aqui, ó, movimentei um pouquinho, perdi o foco. Movimentei um pouquinho, perdi o foco, tá? Agora, galera, a parada é a seguinte. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, a gente traz conteúdos aqui sobre todas as áreas da joalheria. Não deixou o like ainda no vídeo, deixa isso aqui, custa um horror de tempo e de dinheiro pra gente trazer esses conteúdos para vocês. Vocês sabem que os nossos vídeos aqui no YouTube não são monetizados, então tu assiste um vídeo limpinho, sem propaganda no começo. Deixa o like para dar uma incentivada. Comenta o que tu achou disso, se tu já usa microscópio, se tu quer usar microscópio, se essa dica teve algum valor para ti e se tu conhece alguém da joalheria que sempre sonhou em ter um equipamento como esse, a hora de tu ajudar essa pessoa a realizar esse sonho é agora. Porque para eu chegar nesse microscópio, nesse kit, foram muitos testes, muitas horas de pesquisa, e se tu comprar um microscópio, pode até ser um microscópio um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, mas que não tiver as qualidades necessárias para te trabalhar, não te dê a ideia de uma imagem em 3D, como esse aqui te dá, não vai funcionar, certo? Então é isso, te deixo um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.